Opa! Seja muito bem-vindo ao canal do Podcast Empreendedor no YouTube. Assina o canal e clica no sininho para não perder nenhuma entrevista com empreendedores, CEOs e fundadores de empresas ou startups que estão literalmente transformando o mundo que a gente vive. Se você gostar também, lembra de dar um joinha, porque isso ajuda muito a espalhar nossa mensagem e fomentar o empreendedorismo e a inovação no Brasil. Beleza? Vamos nessa? Fala empreendedor, fala empreendedora, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Empreendedor, o podcast do Distrito Empreendedor, e hoje como convidada a especialíssima Carol. Carol nos ajudou muito aqui com planejamento estratégico desde o nosso início do Distrito Empreendedor, ajudou a colocar as coisas em ordem aqui e hoje está aqui no Distrito como uma jardineira, né, Carol? Além de jardineira do Distrito Empreendedor, ela é parceira na Beta House, ela é coach associada na All About People, ela foi consultora na Falcone. Ela foi também, saiu faz pouco tempo, né, Carol, na assessoria de estratégia na Unimed, Porto Alegre, é formada em economia, mestre em ciências sociais e antropologia das organizações, enfim, tem um mundo aí da Carol pra gente conhecer, mas hoje a gente vai falar sobre a importância do planejamento estratégico. Planejamento estratégico é o nosso tema aqui, que é um tema que, na minha opinião, a Carol domina muito. Então, Carol, seja muito bem-vinda aqui. Vamos começar, então, falando sobre a importância do planejamento estratégico. O que tu acha? Opa, vamos lá. Muito obrigada pelo convite. É um prazer sempre vir ao Distrito E, a casa do empreendedor aqui. Todas as iniciativas que tem aqui, eu acho que são iniciativas que ajudam muito e trazem grandes reflexões. E estou bem encantada com essa proposta do podcast, que é a tua cara, né, Dudu? Eu adoro isso aqui, eu fico feliz fazendo isso. Dá para ver, assim, vocês não estão vendo ele, mas ele está numa alegria só aqui. E acho que poder participar e contar um pouquinho mais de planejamento estratégico, acho que a gente traz as nossas duas paixões, né? Uma das, pelo menos. O meu lado de planejamento estratégico e o teu lado aqui de youtuber / radialista e etc. Com essa voz, assim. Super, cantor, Dudu canta também. É isso aí, Carol. Então, a importância do planejamento estratégico para as organizações. Eu acho que muito da minha carreira, assim, eu fui desde muito cedo na consultoria na Falcone. O meu primeiro projeto foi com planejamento estratégico, né? E depois, na Unimed Porto Alegre, pude ser uma das facilitadoras do processo de planejamento estratégico e ajudar os executivos a pensar o futuro da organização. Tem muita gente hoje que diz assim, planejamento estratégico já morreu, o mundo é VUCA, vamos ver as coisas conforme emerge e tal. Eu acho que tem um balanceamento necessário aí, né, entre eu fazer um planejamento estratégico de 10 anos, o que, acho que talvez no mundo em que a gente vive hoje, de constantes transformações e complexidade, talvez sim seja muito, né, e para um empreendedor, então, 10 anos é algo que nem se fala. Mas ele é um olhar importante sobre aquilo que a empresa gostaria de ser, que árvore é essa que precisa nascer, né? Então, eu parar um pouquinho e pensar sobre qual é o meu propósito enquanto organização, o que é que eu quero entregar para o mundo, que problema eu quero resolver e quais são os meus primeiros passos para fazer isso, né? Então, o planejamento estratégico, ele é um mapa, ele me ajuda a fazer um plano de pensar sobre a organização para resolver o problema de alguém, para eu ir fortalecendo as minhas competências internas, meus processos, as minhas relações internas. Então, só para falar sobre a importância do planejamento estratégico, acho que tem bastante coisa para falar. Mas, assim, sobre extensão e profundidade, né? Cada organização vai definir qual é o seu tempo de penso sobre estratégia e qual é nível de profundidade. O importante é que, principalmente quem está conduzindo a estratégia, possa dedicar um tempo para pensar sair da operação, sair do ato de fazer sem parar, né? O bom tarefeiro, para parar um pouco, dar um respiro e olhar para fora. O que está acontecendo no mercado? Eu estou alinhado com o meu propósito? Isso é o que eu quero seguir fazendo? Então, isso eu acho que é uma das ferramentas, uma das abordagens que auxiliam na sustentabilidade do negócio, né? Então, para mim, estratégia e liderança são pontos fundamentais.
Perfeito, Carol. E aí vem a minha primeira pergunta para ti, assim. Quais são as maiores dificuldades numa organização para desenvolver um planejamento estratégico? Assim, principalmente com essa mudança que tu disse. Hoje em dia, as coisas estão acontecendo muito mais rápido, né? Antigamente, talvez com a tua experiência, planejamentos estratégicos de 10 anos, ainda nas universidades ainda fazem planejamentos, né, de maior tempo. E em grandes organizações também. Também. Não sou tão velha assim, então... Não, claro. Não, a Carol é super jovem. Não, muito. Mas, então, quais são, Carol, as maiores dificuldades para tu desenvolver um planejamento estratégico? Vamos pensar assim, na hora de tem o fazer, o elaborar o plano estratégico e depois tem o executar o plano estratégico, né? Então, se a gente olhar a elaboração ou a formulação da estratégia, primeiro é quanto tempo eu dedico para isso. E, às vezes, as organizações não conseguem parar para olhar para isso com consistência e o aprofundamento necessário. E aí, quando a gente fala dos empreendedores, né, o cara é financeiro, RH, operação, chuta, cabeceia, enfim, talvez tenha uma maior dificuldade de olhar um pouquinho, sair, né, da operação e olhar para cima. Então, acho que uma das dificuldades na hora de fazer a formulação da estratégia é efetivamente sair da operação e parar um tempo para olhar. Nesse parar um tempo para olhar é que informações que eu busco. Então, como é que eu olho para o mercado, como é que eu sei assim, se meu produto tem fit, se o que eu estou fazendo está certo? E aí eu acho que tem alguns elementos, e o primeiro deles é propósito, né? Hoje em dia tem um monte de gente falando sobre propósito, mas tirando os modismos e, enfim, o senso comum, é por que a tua empresa existe. Isso é muito legal que tu está dizendo, Carol, porque a gente fez um podcast com o Gabi aqui sobre o propósito. Olha só que legal. E ele trouxe pra gente a visão dele. Então, entender primeiro o propósito para saber, né? Para onde é que a gente está indo. Isso. Ter isso bem claro e definido. Isso. E aí, isso é uma coisa que o propósito ele pode vir dos sócios, né? Pode vir um pouco da história dos sócios. E ele pode vir um pouco de o que é. Pode não, ele está relacionado com a história dos sócios, está relacionado um pouco com as crenças da organização, mesmo de uma startup, enfim. E aí tem um olhar que é o que eu quero entregar, porque se eu focar no que da organização e não no porquê, eu vou estar sempre, talvez, eu tenho uma chance de me descolar das necessidades do mercado. Interessante. Vamos dar uma pincelada nisso, que eu acho que é bem legal isso para o planejamento estratégico. A gente está falando aqui de Golden Circle. Isso. Boa, Dudu. Pode explicar. Não, minha professora aqui na frente, pô, tem que né, dar resultado aqui. Explica um pouquinho pra gente sobre a importância do Golden Circle dentro do planejamento estratégico. O Golden Circle é uma ferramenta super simples, mas que pode ser recheada com grandes pensamentos e reflexões. Tem um TED sobre isso, que é do Simon Sinek, e ele fala sobre o primeiro passo de reflexão, que é o porquê. Depois eu vou para o como e depois eu vou para o quê, né? E aí o que, como pode ser primeiro, segundo, primeiro, né? Mas muitas organizações pensam do que para o porquê. Então, eu penso em círculos, né? Então, tem o porquê, depois o como e depois o quê. Tem muitas organizações que começam lá no que para depois pensar no porquê. E, na realidade, aí é que está um grande erro e a gente tem visto cada vez mais que o mindset das novas gerações, o que ele é uma coisa que ele não se sustenta mais. Olha os canudos, né? O que a gente vem vendo sobre eu não vou chamar de crise dos canudinhos, mas sei lá, tem movimento, um movimento contra o uso de canudos e a gente vê o impacto que isso tem na natureza, enfim, na sustentabilidade do planeta. Mas se essa empresa, por exemplo, que estava conectada numa indústria que fosse altamente rentável, né? E que tivesse a sua competitividade, ficou olhando e entendendo aqui que estava tudo certo com um canudinho de plástico, mas não olhou o porquê. Por que eu faço canudinho de plástico? Que necessidade eu estou querendo suprir do meu consumidor, do meu cliente? E aí hoje essa indústria que talvez faturava não sei quantos milhões no mundo inteiro, ela está sendo reduzida porque existe um movimento devido ao impacto na natureza dos plásticos nos oceanos, enfim, contaminação do meio ambiente. E aí, o que acontece? Esse é um exemplo de que se a empresa tivesse focada no porquê,
eu quero facilitar o consumo de alimentos, o que é isso? Eu quero dar acesso a pessoas que não conseguem se alimentar. Enfim, qual é o legado que eu quero deixar para o mundo? Talvez ela poderia se antecipar a isso e criar outras inovações. E aí, olha que interessante como o propósito ele pode facilitar um penso consciente a respeito de como inovar no meu negócio. Porque uma vez que um produto, o quê, não está mais tendo uma performance de mercado, ou não está mais satisfazendo a necessidade do meu cliente, eu tenho que voltar lá no meu porquê e entender que legado é esse que eu quero deixar para o mundo, né? Que a minha organização, a minha startup está querendo deixar para o mundo, e aí eu posso fazer de novo o raciocínio do porquê para o quê. Então, nós estamos falando de um depar aqui. E aí, com base nisso, eu abro portas para uma nova inovação, invenção, ou o que quer que seja dentro do meu negócio. Aqui vem uma pergunta minha para ti, assim, como adequar, e é uma coisa que a gente sofre muito aqui na casa, os empreendedores, como adequar um planejamento estratégico para um porquê que ele muda tanto, sabe? Eu acho que esse é um dos grandes desafios dos empreendedores, sabe? A gente faz um planejamento estratégico e quando a gente vê, a gente está fugindo dele, assim, mas não porque porque simplesmente acontece, né? Sim. Como é que a gente consegue adequar essas duas coisas, assim? Como é que mantém a linha? E tudo isso que nós estamos conversando aqui deriva daquela tua pergunta das dificuldades do planejamento estratégico. Tudo isso envolve um nível de complexidade, né? E de necessidade, talvez, de uma presença, né? Eu chamo assim, tu tem que estar muito atento aos movimentos, porque os convites para tu sair da tua estratégia ou para tu fazer uma coisa diferente ou para tu trazer sustentabilidade financeira, porque a gente não vamos aqui achar que não tem, mas o empreendedor está começando, ele vai pensar, eu vou atender meu propósito, eu vou ganhar dinheiro, como é que é isso? Isso é um equilíbrio necessário, né? Muito. E uma construção e um entendimento de que a construção tem que ser pelo propósito, mas eu preciso pagar minhas contas. Como é que eu faço? Que fôlego financeiro é esse que eu tenho? E aqui tem talvez um espaço para um penso estratégico, assim, né? Eu vou ficar quanto tempo nesse lugar para ir para o outro, né? Para ir para um lugar mais alinhado ao meu propósito. Mas a tua pergunta sobre o porquê que muda é que, às vezes, os nossos porquês pessoais também estão evoluindo, sabe? Então, eu vejo muitas pessoas muito jovens empreendendo e buscando o seu propósito. E o propósito é algo que ele é amadurecido, eu acho, sabe? Então, hoje, eu construí a minha carreira nas organizações, tenho 10, 12 anos de experiência. Hoje, eu tenho outro nível de pensamento sobre o que é o meu propósito. E aí, lá com 25, 24 anos, acho que não sei se é uma regra, mas é um espaço de constituição também de quem tu é e o que é que tu quer deixar para o mundo, sabe? E, às vezes, essa etapa de experimentação, ela é importante. O que eu digo, assim, tem a ver, talvez, com os convites que as pessoas recebem e saem muito do seu planejamento estratégico, é sempre pensar se isso tem a ver com o seu propósito. Porque isso... bem profundo isso, né? O propósito da organização, ou como isso tangencia o propósito da organização, o propósito pessoal. Mas, por exemplo, eu vou fazer a gente está trabalhando aqui no distrito com uma reorganização, né? A gente faz um ano e meio que o distrito existe, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio. E a gente já fez 1000 adaptações aqui em termos de posicionamento. 1000 não, mas algumas importantes. Várias. Várias, né? Importantes. E eu acho que são grandes experimentos que tu, o Léo e o Diego agora estão fazendo e que são importantes para vocês definirem o que funciona e o que não funciona para vocês. Né? E ajudou muito, né, Carol, na maturação, como tu disseste antes, assim, tu entender que tu vai amadurecendo isso tudo. E nessa linha do amadurecimento é importante quais são as colheitas, como diria o chefe. As colheitas. O Eduardo Chefe também é jardineiro aqui da casa. Só esperar aí, Eduardo Chefe, que tu vai ser um dos próximos. É o próximo. Fica o convite aqui para sentar na cadeira aqui, do lado do Dudu. Qual é a colheita de aprendizagem que eu faço a cada experiência? Porque, às vezes, eu também percebo que as pessoas mudam as suas estratégias ou a forma. Agora eu sou A, eu vou me posicionar enquanto B, sem gerar aprendizagem. Por que isso fez sentido a mudança? Então, antes a gente era consultoria, agora eu sou escola.
não tem problema, mas eu vejo que as duas formas de posicionamento, então o que é a escola ou a consultoria, né? Mas pode ter um bom alinhamento com o porquê. Só tem que entender a forma de atuação e por que girou por que houve essa mudança. Entendi. E aí esse é um aprendizado e esse é um amadurecimento que eu acho que às vezes, no ímpeto de dar certo, eu não dou o tempo necessário para a árvore crescer. No ímpeto de dar certo, eu não dou o tempo necessário da árvore. É verdade. Na super vontade, né, que a gente tem de fazer acontecer, a gente acaba esquecendo a maturação. E aí, a coisa da árvore é super presente, assim, para mim, a metáfora da árvore. A gente não vê uma árvore, um jacarandá, não sou a melhor especialista, mas sei lá, uma árvore gigantesca que nasceu desse tamanho. Então, quais são o que é que eu tenho que colocar ali para nutrir? Às vezes não é mudar, às vezes é e às vezes não é. Então, tem um pouco de feeling, tem um pouco de penso, tem um pouco de análise de mercado, conversas com pessoas. Então, na linha de, se eu tenho uma dificuldade de pensar estrategicamente o meu negócio, quem são os mentores que podem me ajudar? Quem são as pessoas com mais experiência que podem me dar uma luz? E isso, às vezes, por uma questão de estruturação de negócio, eu não consigo enxergar qual é o problema, quem é a persona do meu cliente, ou que mercado eu tô, qual é meu core business, sei lá, 1000 elementos de estratégia, mas eu tenho acesso a uma pessoa que conhece, ou que tem mais, não sabe de planejamento estratégico, mas sabe de business, ou tem seu próprio negócio, porque planejamento estratégico tem bastante gente que faz, mas não sabe o que faz, né? Empreendedores vão pensando e vai dando certo. Tem um quê, um perfume aí de planejamento estratégico. Mas conversar com outros empreendedores que já estão um pouco mais avançados na caminhada, conversar às vezes com alguém de alguma aceleradora, ou um mentor, uma pessoa diretor de empresa, enfim. Hoje em dia tem tantos recursos, sabe? Tantas pessoas que estão disponíveis a ajudar, que eu acho que uma forma de vencer isso é buscar conversas, né? Aqui no distrito a gente tem 6 ou 7 mentores que estão aqui à disposição para ajudar, mas enfim, se não estão em Porto Alegre, se não estão por aqui, opa. Não, pode falar. Aqui é bem informal, pode falar palavrão, não tem problema. Tem um monte de gente. Tem um monte de gente. no link. E até assim, tu acessou o LinkedIn de alguém que tu admira, cara, manda uma mensagem, pergunta se o cara tem uma dica. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que mora em Maceió me perguntando como está o mercado de trabalho em Porto Alegre. E coisas que talvez eu nunca pensei em fazer, mas eu já sei também que tem... eu já mandei mensagem para uma pessoa de uma empresa em São Paulo perguntando sobre dicas de livros, porque eu sei que a pessoa é super expert em tal negócio, dicas de conhecimento específico sobre design. Tu tem acesso e o não tu já tem. A pior coisa que pode acontecer é o cara não te responder, sabe? Então, o quanto eu vou atrás também, sabe? E aí, talvez, uma dificuldade que apareça nesse penso estratégico é a conexão, a dificuldade que eu tenho de me conectar com pessoas. E aí, é sair de um movimento intra para um movimento que ele é relacional, né? Eu me relaciono com o mercado, com pessoas, com mentores e tal. Então, acho que só aqui na formulação da estratégia tem uma complexidade envolvida. Isso que a gente nem está falando ainda... De ferramentas. De ferramentas e tal. E uma coisa super importante depois, uma vez formulada a estratégia, o alinhamento da organização em função da estratégia. Porque não adianta a estratégia dizer vamos para cima e o cara está indo para o lado, entende? As pessoas têm que estar sabendo o que é, como é... tem que rolar um diálogo aberto sobre as coisas, sabe? E aí, se isso não existe, eu acho muito difícil. Deve ser uma organização com algum nível de conflito, porque as pessoas não se entendem, né? Aqui tem uma pergunta que eu queria te fazer, que eu acho que é bastante pertinente. Qual é o papel do líder nesse planejamento estratégico, assim? Eu acho que isso que tu está dizendo de tu conseguir fazer com que a organização entenda para onde é que a gente vai. Então, qual é o papel do líder, com a tua experiência? Assim? Então, eu acho que cada vez mais o líder que é facilitador, não o líder aquele
com o chapéu na mão e vai para lá. O líder é aquele que é mais facilitador e que a gente vai construindo as coisas ao longo do caminho e que consegue facilitar o entendimento da equipe. Então, o que pode ser um pouco desafiador, mas é aprender a fazer pergunta, aprender a comunicar e a conversar com as pessoas de forma mais transparente, aberta, né, naquilo que é possível. Enfim, cada organização entende qual é o seu tempo das coisas, mas eu acho que é fundamental. Então, o líder, ele é quase como um conector entre a alta administração e o time que está embaixo, né? E ele é um comunicador, sabe? Hoje, cada vez mais, com o nível de conhecimento que a gente tem acesso, que os times têm acesso, ele não é um líder que ensina o que vai falar sobre um processo e tal, ele é muito mais um facilitador e no sentido tanto da aprendizagem quanto de relações dentro da empresa, sabe? E, claro, ele tem um papel... O líder, eu acho muito engraçado porque existe uma diferença na literatura entre gerente e líder, né? Gerente gerencia, líder lidera, enfim. Eu acho que o líder, ele engloba essas duas funções, sabe? Ele tem que inspirar o time, tem que atingir meta, tem que bater resultado, tem que gerenciar processos. E esse alinhamento entre aquilo que o time faz, né, e como o time se comporta é super importante. E tem que ter um alinhamento com a estratégia. Que legal. E tu disse ali também, Carol, no tempo da empresa, né? Quanto tempo que esse planejamento estratégico hoje, ele... 3 meses, 6 meses? Sim. A gente faz planejamento estratégico para daqui a quanto tempo, mais ou menos? Pois então, isso depende muito do nível da organização, sabe? Nas empresas onde eu estava, tinha um planejamento de 10 anos, mas era revisado anualmente. Então, todo ano tu parava um tempo para olhar para esse planejamento estratégico e ver se ele segue fazendo sentido, faz uma análise de cenários, entende um pouquinho como é que estão os norteadores estratégicos e tal, né? Missão, visão, valores e propósito. Mas hoje, por exemplo, para uma startup, eu não sei, não faz sentido, né? Às vezes nem planejamento de um ano faz sentido. Então, tu tem que ter Só que isso exige um nível de disciplina nesses convites aí que a gente estava falando. Me convidaram para fazer tal coisa. Agora tem aquilo. Faz sentido ou não faz? Então, eu já vi empresas que têm planejamento de 3 meses, por exemplo. Quais são os meus resultados para daqui a 3 meses? Para 6 meses. Então, no final do ano, agora de julho até dezembro, eu tenho que ter tanto de faturamento, tanto de cliente, tanto de, né, enfim, satisfação, produto, felicidade no trabalho, enfim, os indicadores que forem, e algum nível de posicionamento para as empresas que estão em formação e testando, assim, esse core, né, digamos assim. Então, Que legal, Carol. A gente falou já, então, sobre tempo de maturação, a gente falou sobre a estratégia de uma maneira geral, foi fantástico o que tu disse, assim. Vamos, pra gente finalizar, que a gente já tá quase chegando no nosso fim, o que tu acha da gente pegar uma ferramenta só e para dar um norte, falar umas dicas para o empreendedor que está nos escutando, como é que ele consegue se programar, fazer um planejamento estratégico para qualquer que seja o plano dele, assim. O que tu acha da gente fazer? Acho uma boa. O Dudu sempre me faz esses convites, muito embora eu fique meio relutante, porque é super difícil fazer isso, sei lá, em 10 minutos, assim, 1 hora, não importa, né? Eu sempre te boto com a faca na ponta do abismo, né? Mas ela sempre sai, viu, pessoal? Carol é fantástica. Olha só, tem o jeito clássico, né, enfim, que é tu faz análise de cenários, tu faz matriz SWOT, tu faz algum penso sobre norteadores estratégicos, se é que tu já não fez lá na análise de cenários, para definir questões estratégicas e seguir com um desdobramento, seja isso num mapa estratégico ou num indicadores e projetos. Isso é um processo super complexo que tem várias... que para um empreendedor talvez não seja o melhor caminho, porque isso demanda muito tempo e assim, até o cara fazer uma análise de cenários, dentre todas as outras coisas que ele tem para fazer, já foi 6 meses, já mudou tudo, ele já mudou core, já mudou propósito, já mudou tudo. O que eu diria assim para quem está começando um negócio ou quer, talvez, checar um pouco de alinhamento, né? Eu acho que tem 2 ferramentas aqui que são bem legais. Uma é a do Simon Sinek, que é o Golden Circle,
Então, recomendo muito o TED dele. E vamos pensar no distrito, assim. Por que o distrito existe? Ela é boa, ela adora, ela também me bota nos avisos. Não, a gente gosta muito de pensar que a gente está aqui para motivar o maior número de empreendedores possíveis a abrir os seus negócios e mostrar para eles que eles têm um suporte, né? Porque hoje, quando a gente começa um negócio, a gente usa muito a metáfora, Carol, do empreendedor ser o cara no meio da selva ali, tentando desbravejar, e a gente é aquele parceiro que vai junto, que tem uma ferramenta a mais, que tem uma técnica diferente para poder desbravar essa selva. Então, eu diria que esse é o nosso... Ok, então vocês têm ferramentas e ferramentas que auxiliam o empreendedor, certo? Isso, exatamente. E em algum momento a gente falou sobre conexões dentro do distrito. Sim, muito. Eu tenho que perguntar, né, turma? Segue válido. Com certeza. São os 3 pilares, né? São as conexões de negócio, os desenvolvimentos de negócio e a infraestrutura, que é o que a gente entende que o empreendedor precisa. Então, isso que o Dudu está falando é o como, né? Então, assim, por que isso existe para fomentar o empreendedorismo, para... a gente tinha falado em algum momento sobre fomentar conexões para desenvolvimento de negócios, que dá origem a 3 pilares, que dá origem possivelmente a uma abordagem aos produtos, que é consultoria, educação, né? Isso, é a educação, é o espaço físico e acho que de produtos... e também agora a gente está expandindo, né, o distrito para outros lugares. Então, tu vê, eu nunca tinha feito essa reflexão que tu me trouxe agora. Bom, pessoal, fantástico, a gente está chegando no nosso final do nosso podcast. Carolzita, merchan, né? Onde é que o pessoal tem acesso a esse teu conhecimento? Naturalmente, quem quiser conversar com a Carol, ela é uma jardineira aqui do distrito, só mandar um e-mail pra gente que a gente passa pra ela. Mas, Carol, fala pro pessoal como é que eles podem te... Então, se vocês quiserem se conectar ou me mandar alguma pergunta, eu recomendo me fazer pelo LinkedIn. Talvez eu demore um pouquinho para responder, mas é só me adicionar lá, Caroline Souto, e assim que possível eu dou retorno para vocês. E aqui também, se vocês quiserem entrar em contato com o distrito, volta e meia eu passo por aqui, passo uma tarde, enfim, dou uma paradinha aqui para um café e conversar com o Dudu, o Léo e o Diego. E fico à disposição aí, turma. Dudu, tu tá demais nesse papel aqui. Gente, vocês tinham que olhar pra ele. A gente podia começar a gravar, né? Fazer uns programas gravados. Assim. Eu acho que tem tudo pra evoluir. Isso aqui é um rico MVP que o Dudu tá fazendo. E nem sei se é assim. Exatamente, tô testando. Então, gente, MVP é super importante em processo de constituição de produto, porque daqui já vai para um vídeo, daqui um pouco o Distrito E vira uma TV. É isso aí. Carol, muito obrigado, então. Para você que está nos assistindo, quer mandar perguntas sobre temas que gostaria de escutar aqui no podcast Empreendedor, manda sua pergunta para contato@distritoe.com.br. Quem quiser saber mais sobre o Distrito Empreendedor, distritoe.com.br. Tem Facebook, tem Instagram, Distrito Empreendedor, a gente está por tudo. Pessoal, muito obrigado pela participação. Carol, fantástica, sempre demais. Muito obrigado de novo. Obrigada, gente. Nos vemos na próxima. Valeu!